paz, igreja. Vamos clamar a Deus para que Ele abra nossos ouvidos e que nós possamos aprender mais sobre Ele. Grandioso Deus, Pai eterno, nós sentimos a Tua presença, Senhor, e podemos presenciar, comprovar que o Senhor está aqui com o nosso meio. Te pedimos humildemente, Pai, na nossa ignorância, na nossa falta de compreensão, na nossa pequenez, abra nossos ouvidos, as nossas mentes, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e ajuda-nos, Pai amado, a sermos como um campo fértil, para que possamos receber a Tua semente, Pai, e que ela não seja roubada por demônios, ou que ela não cresça em espinhos, ou que ela não seja sufocada, mas que ela possa frutificar. Que a Tua palavra não acabe por aqui, Pai, mas espero que ela gere sementes e sementes e sementes e possa ser propagada, possa crescer. Nós Te pedimos humildemente, ajuda-nos, Pai, a compreender o que o Senhor tem para nós. Agradecemos porque o Senhor sempre nos escuta, em nome de Jesus, meu Deus, amém. Os irmãos podem ficar à vontade. O tema de hoje, eu fiquei bem relutante em falar sobre ele, de verdade. Alguns meses atrás me deparei com um texto em Deuteronômios, inclusive, se os irmãos puderem abrir em capítulo 1 de Deuteronômios, a gente vai fazer um breve estudo sobre o capítulo, sobre o livro. E esse texto ficou na minha mente. Esse texto, hora ou outra, voltava à minha mente, e eu sempre intrigado, sempre realmente cativado por esse pensamento. Mas ainda assim eu não me sinto na posição de falar sobre ele. Gente, eu não tenho 30 anos, minha filha tem 2 anos, eu tenho, 6 anos de igreja. O que eu tenho de falar sobre legado? Mas ainda assim, essa palavra, eu tentei buscar outros temas, idealizei outros temas, mas sempre voltava para essa ideia. O valor do legado. O valor de uma semente. O valor de uma herança. O livro de Deuteronômios, na tradução para o português, seria a repetição da lei, ou uma segunda lei. O nome desse livro em hebraico, a tradução livre seria O que Moisés disse. Aqui a gente tem um discurso de Moisés. Aqui Moisés está antes do Jordão, o povo ainda não atravessou o Jordão para entrar na terra de Canaã. E Moisés então começa o seu discurso. Esse discurso foi muito importante porque foi as últimas palavras de Moisés. Por isso, essa repetição da lei, a segunda lei, o que Moisés tinha para falar para o povo, para frisar na mente do seu povo, na mente daqueles que ele guiou pelo deserto. E aqui no capítulo 1, ele começa essa história de transição, de Deus falando para o povo, saiam do Horebe e vão andar. A gente passa por uma nomeação de líderes aqui. Quando Moisés está lá julgando o povo, e o sogro dele dá a instrução para ele, olha, você é só um, e o povo é muito, você precisa colocar líderes sobre esse povo. E Moisés segue essa orientação, coloca líderes sobre o povo. Eles chegam à terra prometida, e dão a ideia de enviar espias, enviar as pessoas para observar a terra, os 12. E aqui ele lembra o povo da rebelião contra o Senhor. Ele vem contando a história de como saíram do Egito e como chegaram até ali. Aqui ele lembra o castigo dos israelitas de vagar pelo deserto. No capítulo 2 ele vai falando dos anos que viveram no deserto. Toda essa trajetória, os 40 anos de peregrinação pelo deserto, todas as provações que eles viveram, algumas guerras que eles passaram, algumas vitórias que eles tiveram. No finzinho do capítulo 3, versículo 12 em diante, ele vai falar sobre a divisão da terra, dando instruções de quando o povo chegasse lá do outro lado do Jordão, como ele deveria dividir a terra. No versículo 27, Moisés aqui dá um relato que a gente começa a abordar um pouco mais o tema do legado, a importância disso. Ele estava desesperado, Moisés queria entrar na terra prometida. E ele pediu a Deus, ele clamou a Deus, ele implorou para Deus, Deus, deixa eu entrar na terra de Canaã, a terra que o Senhor prometeu. Mas por causa de alguns acontecimentos, ele não pôde entrar. A gente sabe que Moisés, ele apenas avistou a terra. Deus, no versículo 27 do capítulo 3 de Deuteronômio, está escrito, suba ao ponto mais alto de Pisga, e olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos,
pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e o encoraje, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Aqui Moisés recebe uma ordem muito clara. A sua história termina aqui. Você não vai além do Jordão. Mas você não vai deixar o povo sem um líder. Você vai passar o bastão. Você vai instruir o próximo líder. Você vai encorajar o próximo líder. Você vai deixar um legado a ser seguido. No capítulo 4, Moisés ele começa uma exortação que vai se repetir várias vezes no livro. Uma exortação, um alerta para a obediência. Ele faz questão de frisar, capítulo 4, versículo 2: nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Esses mandamentos que Moisés estava proclamando ao povo, mais à frente, no capítulo 4 mesmo, ele dá a justificativa para se obedecer a esses mandamentos. Além das bênçãos que traria, era a forma de se propagar o nome de Deus. Aqui não existia evangelho a ser propagado, não existia o nome de Jesus a ser anunciado, mas existia o Deus Pai. E ele deixa claro, no versículo 7 do capítulo 4: pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, que sempre que o invocamos, está perto sempre que invocamos, ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. Se o povo obedecesse às leis que Moisés estava passando, ele iria proclamar o nome de Deus, simplesmente por obedecer a palavra. E Moisés estava preocupado com isso, de anunciar o nome de Deus. Ele continua dando algumas exortações ao povo para tomar cuidado com os povos que estão na terra de Canaã, que são um povo idólatra, para eles não pecarem contra as leis. No capítulo 5, temos os 10 mandamentos, uma das instruções mais famosas da obediência. E no capítulo 6, o grande mandamento, que Jesus faz questão de repetir séculos depois. No versículo 4 do capítulo 6, ele estava discursando, ele já estava falando, o povo já estava ouvindo, mas ele faz questão de falar: ouça, ó Israel. Sabe quando a gente está comunicando com a plateia e aí percebe que está um povo um pouco disperso? Ele para tudo e fala: ouça, presta atenção em mim, Israel, eu estou falando. Isso aqui é importante. Como se um professor na sala de aula estivesse falando: isso aqui vai cair na prova, para chamar a atenção. E ele fala: ouça, Israel, o nosso Deus é o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e dos seus portões. Deixa a palavra bem perto o tempo todo. Esse mandamento aqui. Eu falei sobre idolatria, falei sobre não adorar outros deuses, falou sobre tantas outras coisas, divisão de terras, respeitar os líderes. Irmãos, até sobre carregar uma pá no equipamento de guerra, para quando fosse fazer as suas necessidades no acampamento, o camarada poder enterrar. Até isso está escrito no livro de Deuteronômio, como uma lei. Mas isso aqui ele falou: escreva em tudo que é canto. Esteja sempre perto. E ensine isso aqui com persistência. Ensine isso aqui com persistência. Continue falando quando estiver pelo caminho, quando estiver sentado à mesa, quando acordar, quando se levantar, quando for dormir. Escreva no batente da porta. Toda vez que você for passar pela porta, vai estar escrito: ame o Senhor, o seu Deus. O nosso Deus é o único Deus. Moisés continua falando sobre as nações idólatras. No capítulo 8, ele dá um alerta para o povo. Um alerta diferente. Ele faz uma lembrança agora. Ele contou a história de como o povo tinha chegado,
acabou a história, começou a falar sobre as leis, exortar a obediência, mas agora ele volta a repetir uma situação do deserto. Capítulo 8, no versículo 4, ele fala: as roupas de vocês não se desgastaram e os seus pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Aqui ele enfatizou que esses 40 anos foi uma disciplina, foi um castigo. Mas dentro do castigo, Deus jamais deixou de cuidar do seu povo. 40 anos e a roupa não desgastou, os pés não incharam. E eu acredito que o povo não conseguiu entender isso. Porque lá no capítulo 29, vamos dar uma avançada rapidinho, depois a gente volta. Lá no capítulo 29, versículo 4 de Deuteronômios, depois de ter falado muito mais da lei, ele volta a esse mesmo ponto e repete, capítulo 29, versículo 4. Mas até hoje, o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante 40 anos em que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem sandálias dos seus pés se desgastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Ele enfatiza de novo. Gente, vocês não têm noção do que aconteceu aqui, né? Vocês passaram 40 anos e o milagre contínuo todo dia, vocês simplesmente deixaram passar. A gente simplesmente esquece como é maravilhoso poder acordar todo dia. A gente simplesmente esquece que no meio do trânsito aqui não aconteceu um acidente. Os milagres estão o tempo todo. Deus está cuidando o tempo todo. Muitas vezes a gente vê uma aprovação e agradece a Deus num acidente que não machucou ninguém, mas todas as outras vezes que não aconteceu nada. Aqui o povo simplesmente não percebeu o cuidado diário de Deus. Todos os dias Deus dava o maná. Todos os dias Deus cuidava dos pés para que não inchassem, das roupas para que não desgastassem. E as pessoas simplesmente se acomodaram com isso, se acostumaram, mas tornaram isso normal. 40 anos, isso não foi normal. 40 anos esse cuidado, isso não foi normal. Isso foi o cuidado de Deus, mostrando que mesmo num castigo, mesmo na provação, Deus está lá cuidando do povo. E Moisés faz questão de lembrar isso, lembrar o povo. O texto continua alertando Israel para Israel, olha, quando vocês entrarem na terra, não acreditem que foi a força do braço de vocês que fizeram isso, porque hoje vocês estão um povo numeroso, mas é eu que estou protegendo vocês. E aí chegamos no capítulo 11. E aqui que foi o texto que me chocou e me fez voltar tudo isso para entender o que estava acontecendo nessa história. Uma palavrinha no meio do versículo 2. Um não ali. Tem um não no meio do versículo 2. Aqui Moisés lembrou o povo da sua trajetória. Exortou o povo a obedecer. Falou ao povo sobre o grande mandamento. E aqui, mais uma vez, de novo, Moisés exortando sobre a obediência. Mas no meio do versículo 2 tem um não. Ele fala, lembrem-se hoje de que não foram seus filhos que experimentaram e viram a disciplina de Deus. Não foram os filhos. Não foram os filhos daquele povo ali que viu o mar se abrir. Não foi aqueles filhos ali que viram as pragas do Egito. Não foram aqueles filhos que viram a água surgir da rocha. Não foram aqueles filhos que passaram 40 anos vendo maná. Não foram aqueles filhos que provaram tantos milagres e tantos cuidados de Deus e sentiram na pele a sua disciplina. Não foram os filhos que viram todas as obras de Deus até ali. Não foram os filhos que vão entender as leis que Moisés estava falando ali. Todas aquelas leis que Moisés estava repetindo não eram os filhos que estavam entendendo. Versículo 3 ele segue, vocês viram os sinais que ele realizou e tudo o que ele fez no coração do Egito, tanto com Faraó, rei do Egito, quanto com toda a terra. Ele relata mais uma vez tudo o que Deus fez. Ele fala, vocês ouviram isso, vocês viram isso, vocês testemunharam isso. No versículo
16, segue. Por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará os céus para que não chova, para que a terra não produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor lhes tem dado. O que ele me repetiu agora, no que ele disse no capítulo 6, ele vem repetindo no versículo 18 do capítulo 11. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem como um sinal nos braços e prendam na testa. Ensine-as a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados e quando estiverem andando pelo caminho. Quando se deitarem, quando se levantarem. Escreva nos batentes das portas das suas casas e portões. Essa exortação de ensinar aos filhos, essa exortação de passar o bastão à frente, essa exortação de deixar um legado, de passar essa história à frente. O texto inicial que nós lemos, de Jeremias, capítulo 35, versículo 6, conta a história de um povo nômade. Um povo nômade que recebeu uma ordem de um ancestral. Vocês não beberão vinho, não plantaram vinhas, não construíram casas, viverão em tendas. Foi oferecido vinho a eles. E eles falam, nós não bebemos vinho, porque respeitamos a ordem dada por nosso antepassado. Eu acho interessante que ele frisa, nem nós, os homens, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Como que a próxima geração entendia que não poderia beber vinho, se não foi passado de pai para filho, para neto, bisneto, de geração após geração, carregando essa palavra, carregando essa mensagem, todo o tempo. Irmãos, quando a gente cantou aqui, a gente sentiu a glória de Deus, o poder de Deus, lembramos do momento de Pentecostes, de Atos. Irmãos, quantos aqui presenciaram uma manifestação do Espírito Santo tão tremenda, com batismo de Espírito Santo de algumas pessoas? Falar em línguas, profecias. Nossos filhos não. Nossos filhos não presenciaram isso. Se a gente não passar isso adiante, é o que aconteceu com o povo de Israel. A gente vê a trajetória de Israel de altos e baixos. Uma geração obedecia a Deus, a próxima geração não obedecia. Era castigado, chamado arrependimento, a próxima geração obedecia a Deus, não conseguia passar a informação para frente, a próxima geração não obedecia. Irmão, se a gente conseguisse passar o legado adiante, olha o que é a Europa hoje, o que muitos chamam da era pós-cristã, e foi o berço do protestantismo. Genebra, uma cidade completamente transformada pelo Evangelho, hoje nega Jesus. Estados Unidos, fundado com cristãos fugindo da perseguição. Hoje, uma sociedade tão promíscua. Há muito tempo, eu conversando com a minha esposa, eu vendo o número de igrejas crescendo na cidade. Qualquer pesquisa de IBGE ou de qualquer outro campo fala que o número de evangélicos, de cristãos está crescendo. Mas juntamente está crescendo o número de homicídios, criminalidade, promiscuidade, divórcio. E eu sempre me perguntava, sempre questionando com ela, meu bem, o que as igrejas estão ensinando? O que nós estamos passando? Que legado estamos deixando? Alguma coisa não está certa. Não tem como cristãos aumentarem junto com criminalidade, não dá. Alguma coisa está errada. E aí eu me pergunto, o quanto do grande mandamento de amor, amar a Deus, os grandes ensinamentos bíblicos de amar ao próximo, de guardar o sábado, de orar, jejuar, ler a Bíblia, o quanto disso a gente tem deixado para a próxima geração? O quanto disso a gente tem conseguido trazer novos líderes? A gente comentou aqui ontem de manhã, um líder que não deixa um discípulo que possa seguir o seu projeto, todo o trabalho da sua vida morre com ele. Todo o esforço morre com ele. Tudo que ele construiu vai morrer com ele. Porque não tem ninguém que possa continuar essa caminhada. Então,
Eu acredito que mais importante do que um avivamento é a gente conseguir construir essa cultura de deixar um legado para as próximas gerações, de construir discípulos. O ID não foi ir de pregar o evangelho para anunciar apenas o evangelho, fazer discípulos. Discípulos que possam continuar a mensagem quando você não conseguir mais continuar. Discípulos que continuarão tocando quando a gente não conseguir mais tocar. Discípulos que adorarão a Deus quando a gente não conseguir mais falar. A gente precisa passar adiante quem nós adoramos e por que adoramos. É necessário a gente passar esse legado. Como eu disse, eu sou muito novo de caminhada com Cristo. Minha filha tem 2 anos de idade, então eu não me sinto realmente no direito de falar sobre essa importância toda de legado. Mas eu consigo perceber que se a gente não construir um legado, a gente define a igreja. A gente acaba com a igreja. Nós precisamos construir raízes. Precisamos seguir as orientações de Moisés. Ensinar os nossos filhos com persistência. Contar as nossas histórias com Deus. Contar os nossos milagres. Nossos filhos não sabem das doenças que passamos antes de tê-los e dos milagres que provamos. Das necessidades que tivemos e que Deus proveu. Nossos filhos precisam escutar muito mais falando sobre a Bíblia, sobre quem Deus é, do que sobre política, do que sobre novelas, sobre filmes, séries, jogos, campeonatos, sobre negócios, trabalhos. A orientação de Moisés é o tempo todo: estejam falando de Deus pelo caminho. Quando estiver sentado à mesa, irmãos, momentos turbulentos vivemos na política e o assunto de todo mundo era sobre política até pouco tempo atrás. Eu acredito que a orientação que eu tenho para mim é que Jesus precisa estar muito mais nas minhas conversas do que política, do que negócios, para que eu consiga inculcar na cabeça das pessoas à minha volta, para que eu consiga deixar um legado. A gente precisa repetir e repetir incansavelmente essa mensagem do quanto Jesus é bom, do quanto Deus é maravilhoso. Nós vamos cantar mais um louvor, declarando o grande nome de Deus, o santo nome de Deus. Que nós possamos realmente proclamar mais vezes, durante o nosso dia, quando acordamos, quando estamos sentados à mesa, com nossa família ou com amigos. Eu convido a igreja para se prostrar de pé, já estamos encerrando. Que nós possamos comunicar mais vezes o santo nome de Deus e contar mais vezes a nossa história de caminhada com Ele, os milagres que presenciamos, para que isso aumente no coração o desejo de estar com Deus, para que nós possamos deixar um legado para as próximas gerações, criar discípulos que poderão levar a mensagem quando nós não conseguimos mais caminhar.